Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tá bom a temperatura do ar? Tá. Vou deixar o controle para cá já. Desculpa. Oi, Bi, tudo bom? Você tá bem? Você tá bem? Tá. O que que aconteceu? Tá com uma carinha? Eu vi que você ficou lá no... É? Mas tá tudo bem. Tá. E você, tá bem? Tá. Vamos começar então? Nada. Então vamos, gente. A gente vai começar a partir de termodinâmica. Talvez a gente consiga concluir. Não, não vai dar. Dificilmente a gente conclui antes do recesso. A gente tem essa semana mais a outra ainda, né? Mas já dá para dar uma boa adiantada. A gente vai dividir a termodinâmica, primeiro em duas partes, tá? Eu vou primeiro, antes de entrar propriamente na termodinâmica, eu acho que seria interessante a gente fazer uma revisãozinha rápida sobre transformação gasosa. Por quê? Porque dentro da termodinâmica, a base do que a gente vai fazer envolve gás. A ideia é que a gente aprenda como que um gás pode provocar movimento, como que um gás pode provocar trabalho a partir de expansões e contrações. Então, para fazer isso acontecer, a gente vai ter que fazer o gás sofrer alguns processos que a gente já estudou um pouco na química, tá? Então, eu vou fazer meio que uma revisão, mais quase que um resuminho mesmo, tá? De transformação em gasosas. Então, ó, para a gente trabalhar na termodinâmica, que tipo de gás eu uso? O gás é o gás ideal monotômico. Vamos entender um pouco isso daqui. Na termodinâmica, toda a teoria da termodinâmica, ela foi baseada a partir do estudo de um gás ideal. Obviamente, dentro de um motor, dentro de uma máquina a vapor, o gás não é ideal, ele não está trabalhando em condições ideais. Mas o modelo ideal é aquele baseado, a partir do qual o modelo real é baseado, tá? Então, para nós, o gás que vai teoricamente vai estar ali é um gás formado por um átomo só, tá? Por que que essa distinção de falar que o gás é um gás monoatômico ela é importante? Porque uma das coisas que a gente usa para medir no gás é a temperatura. E a temperatura tem a ver com agitação molecular, não tem? Quando um gás é feito por um átomo só, tipo um gás nobre, imagina, por exemplo, o gás hélio, neônio, essa molécula, ela vai ter movimento no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então ela tem um tipo de movimentação. Se o gás for um gás diatômico, por exemplo, O2, N2, a análise ela fica mais complexa porque esse tipo de molécula, além de ter um movimento nos eixos X, Y e Z, ele tem movimentos de vibração, ele tem movimentos de rotação. Então, a teoria, e esse é muito bizarro, tá? Mas é assim que funciona. A teoria de termodinâmica para gás monatômico é um pouquinho diferente para gás diatômico, tá? Quando aparecer a situação, eu vou mostrar para vocês. Então, e outra, o que que é um gás ideal? É um gás que está trabalhando naquelas condições que a gente já tinha discutido, sem interação molecular, as moléculas sofrem colisões elásticas, tudo aquilo, beleza? Tá, o que que importa para a gente? Transformações PVT, tá? Vamos falar rapidinho sobre elas. Quando a gente estudou transformação gasosa lá na química,
A gente falou sobre três transformações importantes, que são a isotérmica, que é de pressão por temperatura, tá? E aí, lá naquela análise de transformação, vocês lembram que a gente chegou à conclusão de que. Ou, pressão em temperatura não, pressão em volume, perdão. Pressão em volume. Vocês lembram qual conclusão a gente tinha chegado sobre essa relação? Quando, tipo assim, quando um gás está submetido a uma temperatura constante, qual a relação matemática entre pressão e volume? Inversamente. Quando você coloca isso num gráfico, você enxerga isso aqui, tá? Para a gente agora, o sentido da transformação também vai ser importante. Então, lembra que quando eu dei esse assunto lá na química, eu falei, não sei se cheguei a falar, na verdade eu não lembro. Eu falei, ó, toma cuidado com a setinha, porque, por exemplo, isso pode, esse gráfico ele pode se referir a uma expansão, ó, se o gás faz isso, ou contração. Então, por exemplo, dentro do motor a combustão, vai ter momentos em que ele faz isso, vai ter momentos que ele faz isso, tá? A gente tem que saber interpretar o que está acontecendo ali. Porque uma das coisas que os exercícios fazem na termodinâmica, tem vários tipos de exercício, né, para falar a verdade, mas tem um tipo de questão que eu acho que mais se aproxima do Enem, por exemplo, que é uma questão mais conceitual. Então, o que que ele pode fazer? Ele pode te mostrar o modelo de um motor funcionando, tipo, olha, o motor tem que fazer isso e isso, vai explicando cada caso. E ele te dá o gráfico do gás lá dentro e pede para você identificar, olha, identifica para mim aqui a fase de expansão, identifica aqui a fase de explosão, tá? Então a gente vai ter que aprender a fazer isso. Então a gente vai ter que ter isso bem detalhado. Isoterma pode ser expansão ou contração. Outra coisa, que eu lembro que isso eu lembro que eu falei. Vamos imaginar duas isotermas no mesmo gráfico. Isso aqui para a gente é bem importante, tá? Então imagina o seguinte, agora eu tenho um eixo PV, né? E aí eu tenho dois gases sofrendo transformações isotérmicas, tá? Esse aqui é um gás sofrendo, ele pode expandir ou contrair, e esse aqui é um outro gás que pode expandir ou contrair, ok? Qual dos gases está mais quente? O de cima. Por quê? Como que você. Não, não por quê? Porque ele está mais quente, né? Está mais quente porque está numa temperatura maior. Mas que a gente, como que a gente olha no gráfico? Não vale responder porque está mais acima. Professor, Não vale também. Oi, oi, bom dia. bom dia. Mas não, ele não era um gráfico isotérmico aí? Cada curva, né, Anja? Ah, tá, tá. Então por isso que eu estou perguntando, qual é mais quente? Ah, é a de cima? Tá bom. Então, peraí. T2, vamos colocar aqui T2 e T1. E como que você descobre isso, gente? Ó, peraí, vou colocar aqui, ó. T2 maior que T1, tá? A prova ela é bem simples, pessoal. Pensa o seguinte, ó. Escolhe no gráfico algum ponto no eixo X qualquer aqui, ó. Um volume. E aí joga esse volume para cima aqui, ó. Se eu pegar um volume e jogar nos dois gráficos, o que que eu percebo? Eu percebo que os gases estão no mesmo volume, mas têm pressões diferentes. Aí você para e pensa. Pensa em dois botijão de gás. Os dois têm o mesmo tamanho. Se os dois tiverem a mesma quantidade de gás, o que que justifica um deles ter uma pressão maior do que o outro? Só pode ser a temperatura. Deu para entender o lance? Então, por isso que o que está mais acima é o gás mais quente. Eu estou falando isso, vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Porque existem processos que ocorrem dentro do motor em que o gás ele literalmente passa de uma temperatura para outra, sofrendo processos isotérmicos. Não sei se vocês lembram do ciclo de Carnot. Para quem lembrar do ciclo de Carnot, ele tem duas isotermas funcionando no motor na máquina ideal dele, tá? Por isso é importante fazer essa distinção. São dois gases, são tipo assim, dois gases, cada um sofrendo processos isotérmicos, só que o gás aqui está numa temperatura maior, beleza? Relação matemática a gente sabe, PV, PV, né?
P1V1 igual a P. É melhor não colocar isso aqui porque vai dar merda. Pronto. É PV, PV. Tá? Segunda transformação que a gente viu foi a isométrica, que era pressão por temperatura. Essa aqui é mais facinho de falar, né? Não tem muita frescura. Ó, pressão por temperatura diretamente proporcional. Isso a gente está falando de gás a volume constante, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Aumento de temperatura aumenta a pressão, queda de temperatura diminui a pressão, tá? E o terceiro gráfico, isobárica, né? Faltou? Isobárica. Temperatura e volume, tá? Essa aqui é isotérmica, essa aqui é isobárica. Essa aqui a gente vai usar muito, tá? Esse gráfico aqui a gente vai usar muito, por isso que eu dei uma atençãozinha maior para ele. E aqui é aliás, aqui é isométrica, falei bosta, desculpa, isométrica. E aqui é a isobárica, tá? Na isobárica, eu tenho isso aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Tá, agora presta atenção no que eu vou falar. Desses três gráficos, a gente não vai usar nem esse e nem esse. Tudo que a gente for representar num gráfico de gás vai ser num gráfico PV, daqui para frente. Esse é o combinado. Ah, mas por quê? Depois vocês vão entender também, tá? Então, esquece gráfico de pressão e temperatura, esquece gráfico de volume e temperatura. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, então. Como representamos todas as transformações num gráfico PV. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai aprender a escrever as outras representações num gráfico PV, porque a gente não vai mais usar os outros gráficos, tá? Bom, beleza. A transformação isotérmica a gente já sabe como escrever. Transformação isotérmica continua sendo assim: isotérmica. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho gás num estado A, aqui eu tenho gás num estado B. Então, se eu digo assim, o gás foi de A para B, o que que ele sofreu? Expansão isotérmica. O gás foi de B para A, o que que ele sofreu? Contração isotérmica, ok? Tá, como que eu representaria uma transformação isobárica num gráfico PV? Pensa, quero uma transformação isobárica em um gráfico PV. Como? Uma reta. Uma reta, tá? Se for de A para B, é o quê? Expansão. Tudo bem, ó? Se for de A para B, é expansão. Se for de B para A, é contração, tá? Beleza. Agora eu quero um gráfico de transformação o que que falta agora? Isométrica, né?
É, isométrica ou isovolumétrica. Isométrica. Como que fica esse, gente? Isso. Se a transformação é isométrica, quem não pode variar é o volume. A pressão pode. A pressão está no eixo Y, certo? Então a pressão pode variar, mas o volume não pode variar. Então a gente tem isto aqui, A e B. Bom, né? Outra coisa, né? Aí eu vou colocar aqui, mas tudo bem, vai. PV igual a nRT, ok? PV igual a nRT, lembrando, porque a gente vai precisar dessa equação também em alguns momentos ali, ok? Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Não, é isso. Ah, tem uma coisa aqui, por favor, gente. Esquece atmosfera, esquece litro. Aqui a história é sistema internacional, tá? Então vamos falar rapidamente sobre isso. Pressão precisa estar em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então vocês não vão ver aqui, ó, ATM, esquece, tá? É pressão em Newton por metro quadrado. O volume é o nosso querido metro cúbico. Então, lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Porque caso a gente precise fazer contas e você precise usar volumes, você vai trazer ele para metro cúbico, e se ele já não tiver, né? Na maioria dos gráficos ele já aparece em metro cúbico mesmo e tá bom. A temperatura, como sempre, é Kelvin, tá, gente? Aqui tanto faz você usar as outras unidades, mas quando eu trabalho com gás, a temperatura é absoluta, tá bom? Temperatura absoluta. Bom, outra coisa. Quando a gente trabalha com essas unidades, o nosso R não é mais aquele. Sabe aquele 0082? Aquele 0082, a gente só usa ele na conta se você estiver trabalhando com a pressão em ATM e o volume em litros. Como a gente está trabalhando no SI, o nosso R ele vai ser 8,3 Joule por Kelvin mol. Tudo bem? Esse vai ser o nosso R. E isso tem que ter alguns exercícios ainda, quando o exercício é de conta, que até arredonda para 8, tá? Vai ficar mais confortável de fazer a conta. Eu quero chamar a atenção, vocês sabem que tem umas coisas que eu faço que é meio chato, mas enfim. É, para a unidade desse R. Olha o que tem em cima. Joule. Joule é unidade do quê? Energia. Então, eu quero que vocês façam só uma reflexão. Essa unidade, de alguma maneira, está relacionada à energia do gás. A energia por mol ainda. E por grau de temperatura. Então, imagina o seguinte: energia num número de moléculas que estão se agitando. Conseguem imaginar essa história? Essa aqui é uma unidade que mostra que dentro do gás existe uma certa energia distribuída naquelas moléculas por estarem se agitando. Essa unidade, gente, ela conta uma história. Quando você traz ela para o sistema internacional, você começa a perceber que o gás ele tem uma energia lá dentro. Eu tô ressaltando isso porque a gente vai ter uma situação aqui, uma propriedade do gás chamada energia interna, tá? É uma energia que o gás armazena dentro de si. Depois a gente comenta mais sobre ela, tá bom? Beleza? Bom, o que mais que eu preciso para estudar termodinâmica, além de conhecer um pouco de gás? A gente precisa definir as três principais grandezas que se usam na termodinâmica, que são o trabalho, específico para gás, né? A variação da energia interna e o calor. Porque tudo que acontece na termodinâmica vai ser fluxo de energia. Você vai ter, né? Vamos pensar num caso bem simples. Você vai ter uma fonte de calor, que, por exemplo, se for uma máquina a vapor, era o carvão. Essa fonte de calor ela vai dar energia para um sistema gasoso. Esse sistema gasoso vai se movimentar para poder gerar movimento, para poder gerar o trabalho. Então, a todo momento, o sistema vai estar ganhando calor e perdendo calor. Por que que o sistema precisa ganhar e perder calor? Porque a ganha e o perdo, eu ia falar, vixi, o ganho e a perda de calor
são justamente o que vão fazer o gás expandir, contrair, expandir, contrair, expandir, contrair. Quanto mais eu faço esse fluxo de calor, calor entra, calor sai. Calor entra, calor sai. Então, o calor entra, o gás expande. O calor sai, o gás contrai. Então, toda máquina térmica, ela vai depender de troca de calor. Então, vamos começar falando sobre isso aqui. Grandezas associadas à energia. Grandezas. Oi. Ah, aham. Não tem nem expansão nem contração, né? Não tem. Só que, veja, não tenta pegar isso aqui, imaginar isso aqui, o que é um motor, calma. Para uma máquina funcionar, você vai ter vários processos juntos. Você vai ter um ciclo. Então, vai ter momento que ele vai precisar expandir. Só que a gente vai perceber o seguinte, na máquina térmica, normalmente, assim, antes do gás expandir, ele aumenta violentamente a pressão dele. Aí ele expande. Antes dele contrair, ele abaixa violentamente a pressão dele. Volta. Você já está visualizando, né? Tá? Então é importante ter essa percepção. Isso aqui isso é muito rápido, a gente não consegue nem imaginar isso, mas é instantâneo. Tipo, ocorre algum evento ali, por exemplo, no caso do motor a combustão, qual é o evento que faz o gás expandir, aumentar violentamente a pressão? A explosão. A hora que a vela incendeia o combustível, ele explode. Na hora que ele explode, a pressão faz isso, zum, muito rápido. E aí o pistão, plum, empurra. Aí ele vai, tá? Bom, calor. A calor a gente já sabe o seguinte: calor pode ser positivo ou negativo. Aqui a gente precisa sempre tentar entender o seguinte: calor é uma forma de energia transferida. Então sempre vai ter uma coisa perdendo e uma ganhando. Lembra da aula de ontem de sistema e vizinhança? Lembra? Quem é o sistema aqui? Eu estou estudando termodinâmica, que cai no Enem, lá no Enem. Quem é o meu sistema? É o gás. Quem é a vizinhança? Tudo o resto. O motor, o mecânico, as pessoas, sei lá. Então, o nosso sistema é o gás. Ele está dentro do motor, ele está dentro da câmara de vapor ali da máquina. Tá. Para nós, o que importa é ele. Então, o que que eu chamo de calor positivo? É quando o meu sistema, ou o gás, está recebendo calor. Tá? Sistema recebe calor. Recebe calor. Esse calor, ele vai receber de uma fonte quente. Esse é o termo que a gente usa para se referir ao lugar de onde ele retira esse calor, né? Tá? Que é um combustível, é o carvão, por exemplo, na usina nuclear vai ser urânio, tá? Que vai esquentar o vapor, tal. Só que essa parte ela é importante, porque a energia vai entrar no motor na forma de calor. O que que o gás faz com aquilo? Expande. Só que o problema é que expandir é só metade do processo. Ele precisa voltar para depois continuar fazendo o ciclo. E esse processo de volta, ele vai precisar perder pressão, ele vai precisar esfriar. Então, o motor ele precisa ser constantemente resfriado. Ele tem que estar acoplado a um ambiente onde a temperatura seja menor, justamente para ele perder essa energia. Então, ele vai perder calor. Sistema cede calor para a vizinhança. Isso aqui é tudo da vizinhança, né? Sistema cede calor. Já vou dar o spoiler do final da história, tá? Depois, óbvio, a gente vai construir isso. O que que o Carnot falou? Carnot é foda. O Carnot diz o seguinte: quanto maior for o calor. Porque assim, a máquina vai ter que operar entre duas fontes, né? Uma fonte que dá calor para o gás e uma fonte que tira calor do gás. Como é que a gente dá e tira calor? Por diferença de temperatura. Então, a fonte quente
ela tem que estar numa temperatura quente. A fonte fria tem que estar numa temperatura fria. O que que o Carnot falou? Quanto maior for essa diferença, maior é o rendimento do motor. O rendimento, não sei se vocês lembram da fórmula do Carnot, ele depende da diferença de temperatura entre os dois eventos. E faz todo sentido. Por quê? Olha como faz todo sentido. Motor, fonte quente, fonte fria. Rapidinho, depois eu vou desenhar bonitinho. A fonte quente faz o que com o calor? Dá para o gás. O que que a fonte fria faz? Tira. O que que acontece com essa porra se essas duas temperaturas forem iguais? Não funciona. Não tem fluxo de energia. O calor fazendo isso, o que que o motor faz? Ele pega um pouco e realiza um pouco só. Um pouco. Ele não consegue pegar tudo. Mas é preciso que o calor flua. Então, o que que o Carnot fala? Ele fala: olha, se essa temperatura for quente pra caramba e essa temperatura for fria pra caramba, o calor vai fluir muito rápido. Lembra do fluxo de calor? A diferença de temperatura? Então, é como se isso aqui fosse um meio. O calor está atravessando. Quanto maior for a diferença, maior é o rendimento da máquina. Tá? Beleza? Oi. E aí a máquina consegue, por meio de mais ciclos, tirar mais energia. Por segundo vai. Vai. Por segundo acaba lindo. Se ele está indo mais rápido, a cada segundo passa mais joules ali. E o motor consegue tirar aquilo, tá? Beleza? Bom, outra coisa. Já vamos falar sobre a energia interna. Energia interna. Nesse desenho que eu estou falando aí, pessoal, do motor, a gente vai representar a energia interna pela letra U, tá? O que que acontece? Isso aqui funciona, que é uma beleza, beleza, tal. Fonte quente, fonte fria, o motor fazendo o trabalho. Só que uma parte deste calor acaba ficando preso no próprio gás. Por quê? Porque o gás esquenta na hora que recebe essa fonte. As moléculas vão se agitar. No momento que essas moléculas se agitam, uma parte dessa energia é armazenada ali dentro. Essa energia que fica presa lá dentro, eu chamo de energia interna. Se a gente fosse pensar qual é a razão de existência dela, a gente poderia pensar que a energia interna não é só a energia cinética do gás. Ela é a soma da cinética mais uma outra energia, que seria uma energia potencial. Aí você fala assim: ah, mas gás também tem energia potencial? Tem. Só que a energia potencial do gás não é que nem a que a gente viu ontem, de MGH. A energia potencial de um gás, ela está associada à entropia dele, à organização dele. Ele pode estar com mais ou menos energia, estando mais ou menos desorganizado. Então, o gás ele tem uma energia associada à movimentação, ele tem uma energia associada à organização. A soma de tudo isso eu chamo de energia interna. Essa energia, vamos escrever aqui, ó, energia armazenada nas moléculas do gás, tá? Ó, essa daqui é a equação que mede a energia interna de um sistema de gás, tá? É um pedaço da equação do Clapeyron, tá vendo? Ó? nRT multiplicado por esse fatorzinho aqui, que é o 3 sobre 2. O R é o constante, tá? O que que eu quero que vocês observem nessa equaçãozinha, gente? Essa energia que está armazenada lá dentro, seja ela como for, ela depende de dois fatores. Depende da quantidade de moléculas. Então, o fato de você ter um mol lá dentro vai armazenar uma energia. O fato
Alô? Voltou. Ah, então. Imagina o seguinte, ó. Se você for calcular a energia de um sistema que tem um mol, vai dar um valor. Se eu dobro o número de mols, dobro o valor. Por quê? Cara, se tem mais molécula, se cada molécula armazena um pouquinho de energia, pensa nisso. Cada molécula armazena um tantinho de energia. Se você tem um mol de molécula, você tem 600 sextilhões. Se você tem 2 mols, tem mais energia armazenada. Tá tudo certo. E a temperatura também interfere, né? Justamente porque se as moléculas estão mais agitadas, a energia está maior, tá? Esse número 3 aqui, pessoal, ele tem a ver justamente com aquele fato que eu comecei a aula citando aqui, ó. Esse número 3 ele é usado para gás monoatômico. Se for um gás diatômico, isso aqui já muda para 5. Tem, para cada gás tem um tipo lá. Por que que isso acontece, né? Sem entrar muito nos detalhes. Porque quanto mais complexa for a molécula que está lá dentro, mais movimentações ela tem. Mais complexo é o grau de movimentação dela. Então, esse número é como se ele expressasse. Eles chamam esse número, para falar a verdade, de grau de liberdade. Que é basicamente assim: quantos tipos de movimentos esse coisinha pode ter? Ele pode ter um movimento no X, ele pode ter um no Y e pode ter um no Z. Então é 3 aqui para ele. Se o cara puder andar no X, no Y, no Z, puder girar e vibrar, aí já ganha o número 5. Aí vai embora, tá? Você queria perguntar alguma coisa? Eu vi você levantando a mão. Já foi? Já? Do quê? Ah, tá bom. Tá. Tudo bem? No que a gente vai expressar essa energia em quê? Joules, né? Joules. Tá, agora presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Considere um sistema fechado, 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 contendo uma certa quantidade de gás. Se o sistema está fechado, o que poderia fazer esta energia interna variar? Variação de temperatura. Porque é a única coisa que sobrou na fórmula, né? Tipo, se eu falei sistema fechado, fechado. Entenderam o que eu tô falando? O R você não vai mudar porque você não muda o universo, né? Se você fosse Deus, talvez eu mudasse o R. Agora a temperatura eu mudo. Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Lembra que eu falei que o gás fica esfriando, esquentando, esfriando, esquentando? Vai ter variação de energia interna ali. Dentro de uma máquina térmica, o gás vai sofrer variações de energia interna. Oi? Não. O que você chama de qualidade? O que você chama de eficiência? O que você chama de. A energia não depende do gás, Anja. Ela depende do quê? Da diferença de temperaturas. Não importa muito o gás que está aqui. Se é, por exemplo, hélio ou nitrogênio. Entendeu? O que importa é a diferença de temperatura sempre. Tá? Durante transformações gasosas, a energia interna pode variar. A energia interna pode variar. Variar. Bom, se ela pode variar, então nós temos possibilidades. Eu posso ter ΔU positivo, ΔU negativo ou ΔU igual a zero. Tudo bem? Tá. O que significa ter um ΔU primeiro, né? ΔU
é a diferença de energia interna entre o estado final e o estado inicial do gás. A gente começou a aula, né, reapresentando os gráficos, ó, os gráficos. Aqui a gente olhou para o gráfico e começou a perceber que em algumas situações o gás muda a temperatura. Beleza. O que que aconteceria se delta. Bom, o que que significaria delta U positivo? Bom, se o delta U for positivo, gente, olha aqui, ó. Quer dizer o quê? Que a energia interna final ficou maior que a inicial. Ou seja, a energia interna do gás aumenta. Isso é um indicativo de que a temperatura do gás está aumentando. Aumentando, tá? Então, variação de entalpia. Variação de energia interna positiva significa aumento de temperatura para mim. O que que pode ter acontecido com o gás para ele ter aumentado a temperatura, gente? Isso é um tipo de pergunta de vestibular, tá? Ele pode ter recebido calor ou ele pode ter sofrido uma compressão adiabática, que a gente vai discutir isso lá na frente, tá? Quando você pega um gás e aperta ele assim, ó, muito rápido, ele pode esquentar, tá? A gente vai depois mostrar isso. Aí, beleza. Delta U negativo, diminuição de temperatura. De temperatura. Aqui ele pode estar perdendo calor ou expandindo rápido. Ó, vem cá, Milena. Blum, 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 tá? Não, Blu Blu não. É, Blu Blu. Não, é Blu Blu é aqui, ó. Blu Blu. Blu, 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 tá? Dependendo de como esse processo acontece, se for rápido ou devagar, quando é rápido, na verdade, o que acontece normalmente é o seguinte: na expansão rápida, o gás esfria e na contração rápida, ele esquenta. Isso pode acontecer. Agora, existem situações em que a energia interna do gás não varia, né? Por exemplo, imagina um gás saindo daqui, ó, e passando por um processo para chegar aqui. Este processo aqui, ó, tá? Esses dois pontos têm o que em comum? O gás está na mesma temperatura. Então, quando não há variação de temperatura, não há variação de energia interna. O gás ele não perdeu nem ganhou temperatura. Então aqui você tem um processo isotérmico. Tá aí. Então a gente pode conceituar assim, ó, para começar a história, dentro do nosso da termodinâmica. O que é calor para mim? Calor é a energia que entra, e energia que sai do motor. Energia que entra, e energia que sai. O que que é energia interna? É a energia que ele guarda lá dentro. Então, por exemplo, se um gás recebe calor, ele pode reter uma parte desse calor esquentando, aumentando a temperatura, ganhou energia interna. Se um gás diminui a temperatura, é porque ele está perdendo energia lá de dentro. E se o gás mantém a temperatura constante, não está acontecendo nada com a energia, beleza? Agora, a energia que importa para a gente não é a que ele retém lá dentro, é a que ele usa, que é o trabalho. Então, agora a gente fala da terceira energia, ou terceira modalidade, né? A gente falou do calor, da energia interna, agora o trabalho. Oi. Isso é um gás, hein? Isso é para gás, tá? Porque, veja, a gente não está indo para a parte de líquido, aí já não é mais essa coisa não é tão simples. O que que você acha? Então tá.
Por que que você acha que é a mesma proporção? Ah, boa. Isso aí. Trabalho. Trabalho, quem trabalha, fede e coça. Por falar nisso, gente, minha blusa tá fedendo. Sabe quando ela não seca direito? Tô frustrado, tá? Não cheguem perto de mim. Sabe aquele... Ai, nossa, merda. Devia ter ficado quieto, né? Então, é que eu não guardo... Eu já aprendi na terapia, não guarde nada pra você. Isso aí fudeu, né, também. Vamos devagar, né? De calma. Ô, gente, pra gente pensar em trabalho, vamos entender o que que faria um gás trabalhar. Um gás vai trabalhar às custas de expansões e contrações. Então, vamos imaginar uma situação assim, ó. Imagina um cilindro com um êmbolo que pode se movimentar sem atrito. Situação completamente ideal. Esse cilindro, ele tem aqui embaixo, podia ter feito uma superfície mais bonitinha, né? Aqui, ó. Aqui. Beleza? E aí, o pistão, ele pode se movimentar de um certo ponto a outro. Por exemplo, ó, ele pode se movimentar numa certa altura H, ó, que na verdade tem que vir até aqui embaixo. Tá aqui, ó, tá? Então, ele pode estar na máxima compressão aqui e pode estar na máxima expansão. Então, ele vai oscilar daqui para cá. O que vai fazer ele oscilar, na verdade, pessoal, é a diferença de pressão entre os gases que estão aqui dentro e aqui fora, né? O que que faz um gás sair ou entrar? É sempre uma diferença de pressão. Então, aqui dentro eu tenho um gás, as bolotinhas aqui, cuja energia interna vale 3 meios de nRT, certo? E aqui fora o que que eu tenho? Atmosfera. Atmosfera. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é fazer o pistão subir e descer às custas da pressão interna, né? O calor entra, o gás esquenta, pressão aumenta, pistão sobe. Calor sai, gás resfria, perde pressão, aí a pressão atmosférica, nossa, é que faz o trabalho em cima do gás. Deu para entender o lance? Tem hora que o gás faz trabalho, tem hora que a atmosfera faz trabalho nele. Quando ele está subindo, ele está empurrando a tampa. Mas quando ele está descendo, não é ele que está empurrando a tampa. É quem? A atmosfera. Então a gente vai falar assim, ó, gás faz, gás recebe trabalho, tá? Isso é super normal na termodinâmica, tá? Lá ontem a gente calculava o trabalho da força, né? O trabalho da força podia ser positivo ou negativo. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tudo bem? Só que aqui eu tenho um problema. Eu não quero usar essa fórmula aqui, ó. Porque olha só, veja qual é a situação, pessoal. Imagina que cada molécula de gás seja um operário. De tal maneira que quando a temperatura aumenta, eles falam assim, galera, vamos empurrar essa porra. Imaginaram isso? Como que eu vou calcular a força que cada operário faz? Não existe isso. Isso aqui é uma fórmula, gente, para coisa grande. Para calcular o trabalho de um bloquinho. Eu preciso transformar isso numa fórmula adaptada a gases. Então, o que que eu vou fazer? Ó, a minha cabeça. No lugar de força, eu vou fazer aparecer pressão. Porque o que que mede, o que que a pressão de um gás mede? Força sobre área. Então, eu vou tentar fazer aparecer pressão. Veja que na hora que o pistão sobe, o deslocamento, ele seria a altura aqui, ó. Ok? Ok? Tá. Eu não vou expressar em termos de altura. Eu vou pensar de um jeito um pouco mais fácil. Quando o pistão sobe, e portanto a altura ele vai levando a coisa para cima, o que que vai acontecendo com o volume do gás? Então eu vou trocar a altura por volume, tá? Então eu vou fazer algumas adaptações aqui. Eu vou pensar o seguinte, ó. Pressão é força sobre área, não é?
Tá? Então eu já vou mexendo com isso aqui. Outra coisa, gente, pensa na tampa subindo. Pensa na tampa subindo. Quando a tampa sobe, o deslocamento está para cima, não tá? A força não é para cima? Então aqui o ângulo é zero. Então o cosseno de zero vale 1, tá? Beleza. Agora eu vou trocar e vou mexer aqui, ó. Trabalho igual. No lugar da força, eu vou colocar pressão vezes área. Onde área seria a área do quê? Do pistão, do cilindro. O pistão não está encaixadinho certinho aqui, ó. Então é essa área aqui de baixo, ó. Vezes altura vezes 1, tá bom? Agora, o que que é área vezes altura? É o quanto ele expandiu. É exatamente o quanto ele expande ou contrai. Então eu vou trocar por ΔV. Então veja, cuidado, cuidado aqui, porque existe um. Vocês não podem cometer esse erro, que é um erro conceitual. Não é pressão vezes volume. É pressão vezes. Porque é o seguinte: se você ficar segurando essa merda aqui, segura ela aqui. Você acha que vai ter trabalho? Não. Por que não? Porque daí o pistão não sobe. Tá bom, gente? Cuidado com isso aqui. É variação do volume. Outra coisa importante, muito, muito, muito. Esta fórmula só funciona para situações onde a pressão não varia. Tá vendo? Para que isso aqui possa ser utilizado, a pressão precisa ser constante. Cuidado nos exercícios, tá? Beleza? E se a pressão não for constante? Dá para calcular o trabalho? Dá. Só que aí eu vou usar o recurso do gráfico. O que vai acontecer nos exercícios é o seguinte: o exercício vai te dar um gás sofrendo uma transformação, e se ele te pedir para calcular o trabalho, que isso pode acontecer, ele pode te apresentar um gráfico. Na verdade, ele pode não, né? Ele tem que te apresentar um gráfico, caso a pressão não seja constante. Aqui, ó. Por exemplo, ele vem do ponto A até o ponto B. Vendo? Aí eu quero calcular o trabalho. Calcule o trabalho do gás realizado no processo de A para B. Tá. Eu tenho no A um volume e uma pressão. No B eu tenho outro volume e uma outra pressão. Tá vendo? Tem duas coisas variando. Não funciona a fórmula com duas coisas variando. Só uma. Então o que que eu faço? Eu calculo pela área. Eu calculo pela área, porque ao calcular pela área eu estou multiplicando as duas grandezas aqui nos eixos, tá? Então, é bem fácil você saber que você precisa calcular a área, até porque não tem como você resolver sem o gráfico, a menos que a pressão seja constante. Ah, professor, se a pressão for constante, eu posso tirar a área do gráfico também? Pode. Quer ver, ó? Imagina uma outra situação assim, ó. Vou colocar um outro tipo de transformação, tá? Diferente. Ó, por exemplo, veja só. Se o gráfico é de pressão por volume, mas a pressão é constante, você pode pegar o valor da pressão e multiplicar pelo ΔV. Agora, você também calcula a área que dá na mesma. Tá? Aqui eu vou calcular a área, ó. Tudo bem? Ô, gente, dá uma olhada nesses dois gráficos aqui. Tem uma coisa bem diferente neles, que não é a cor, óbvio, nem a forma. Esse aqui é de expansão, ó. Esse aqui é de contração. Tudo bem?
trabalho de expansão, trabalho de contração. Por que essa diferença, Danilo? Por causa da porra do sinal, gente. Pensa comigo aqui, ó. O trabalho não é P vezes delta V. A única coisa que pode mudar de sinal é o delta V. Pressão é pressão, gente. Não tem pressão mais menos, tá? O que que acontece? Quando o gás expande, o delta V é positivo, já que ele expandiu. Então o trabalho é positivo. Aí eu vou dizer o quê, então? Que o gás realiza trabalho, tá? Aqui o gás realiza trabalho. Gás realiza trabalho, tá? Porque lembrando, né, pessoal, o nosso ponto de vista é sempre o sistema. É sempre o sistema. Então eu vou falar sempre do ponto de vista do gás, tá? Agora, aqui, no gráfico contrário, ó, por exemplo, aqui ele está indo de B para A, ele está diminuindo o volume. Se ele está diminuindo o volume, isso aqui é negativo, tá? Então eu vou ter delta V negativo, trabalho negativo. O que significa isso? Que o gás sofre trabalho, tá? Aí nós vamos ver uma coisa muito interessante, gente, que vai fazer todo sentido depois. Lembra que eu falei agora, faz uns 5 minutos, que quando você aperta um gás, ele pode esquentar? Para pensar sobre isso do ponto de vista de energia. Por que será que eu posso apertar um gás e esquentar ele? Em última análise, porque quando você aperta um gás, você está fazendo o trabalho nele. E o que que é trabalho mesmo? Energia. Então, dependendo de como você fizer o trabalho nele, você pode transformar essa energia em calor. Blum, o gás esquenta. Para isso, tem que ser uma contração rápida, tá? Beleza? Então, só para a gente entender depois alguns conceitos que vão aparecer na consequência disso, tá bom? O gás pode não trabalhar? O gás é criança, não é? Criança não trabalha. Nada a ver, né? Coisa idiota. Olha aqui. Onde que o gás não trabalha? Na isométrica. Tenta tirar a área dessa merda. Não tem como. Isso aqui dá para tirar a área? Não, não, não. Nerd é foda, né? Nerd é foda. Exatamente, dá, por integral. Por integral. Mas dá para tirar a área, não dá? Tipo, eu não sei, mas dá. Eu sei quem saiba, tipo assim. Dá para tirar a área disso? Gente, vocês conseguiram tirar dessa, não consegue tirar dessa? Dá. E dessa? Não. Tá bom? Beleza. Oi. O que que você acha? Por quê? Mas vamos pensar o seguinte: o gás não é ideal? Sim. É que eu estou tentando pensar se eu consigo encaixar densidade aqui. Eu posso abrir a massa molar, posso abrir o número de mols, virar massa sobre massa molar. Eu não estou conseguindo encaixar densidade nessa fórmula. Porque assim, o fato dele ser mais denso ou menos denso, claro que está associado ao número de mols, moléculas. Porque você consegue colocar o gás no volume que você quiser. Então, eu acho que já está intrínseco no N mesmo, tá? Porque para mim, eu estava tentando, na hora que você perguntou, eu fiquei perguntando, pensando, eu falei, cara, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar massa sobre volume. E, não dá. Eu acho que não. Eu acho que já está intrínseco no número de mols, tá? Beleza. Bom,
Essas energias todas, embora sejam formas diferentes, são energia. E elas estão a todo momento sendo trocadas entre o sistema e as vizinhanças, certo? Então agora a gente vai apresentar a relação matemática entre elas, né? Veja, calor é uma energia que entra e que sai. Energia interna é uma energia que pode ficar armazenada ou ele pode liberar, mas tá lá no contexto. O trabalho, gente, também é uma forma de energia. Por quê? Toda vez que você diz que um gás está fazendo o trabalho, você está dizendo que o gás está gastando energia. Toda vez que você diz que um gás está sofrendo o trabalho, você está dizendo que o gás, de alguma maneira, está recebendo energia do meio externo. Então, isso aqui também tem a ver com energia. Então, todas essas formas de energia, elas têm que se relacionar matematicamente, que é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei. Tá? Essa lei, ela vale para quê? Ela vale para quê? Vamos com calma que a gente vai explicar. Ela vale para um processo de transformação gasosa num sistema fechado. Então, veja, numa transformação gasosa, num sistema fechado, eu vou colocar outra palavra, isolado. A energia se conserva. Então, olha só, gente. Essa lei, ela não vale para qualquer situação, tá? É importante pontuar isso aqui. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Tá? É a mesma coisa que a gente falou ontem, a gente vai falar aqui, só que numa outra roupagem. Quem é o nosso sistema isolado? É o gás. Se esse gás sofreu uma transformação e ele tiver um sistema isolado, a energia do sistema se conserva. Do sistema. Do sistema. Muito bem. O que que a gente chama de sistema? É o gás expandindo e contraindo. Então pensa assim: eu vou dar calor para o gás. Então eu dou calor. Toda energia que entra no gás é o calor, certo? Tá. O que que vai acontecer com esse gás na hora que ele receber o calor? Ele vai esquentar. Então, uma parte desse calor vai virar variação de energia interna. Pegou o calor, esquentou. Na hora que ele esquenta, a pressão dele aumenta. Na hora que a pressão dele aumenta, ele expande. Portanto, para expandir, ele usou uma energia. Os operáriozinhos que estavam lá, vamos, vamos, eles usaram uma energia. Então, eles fizeram o trabalho. Concorda? Concordo. Então, se eu pegar toda a energia que o gás usou, mais aquele armazenou, isso tem que ser o que ele recebeu de energia. O que ele recebe é o que ele utiliza, mais o que ele armazena. Armazena. Guarda. Exatamente. Então, por exemplo, entra 100, ele usa 30, guarda 70. Não, vai ter que perguntar para ele, né? Perguntei para ele, para que que você guarda? Por que que você acha que ele guarda a energia? Não é para que ele guarda, você tem que entender que a molécula não tem consciência. Isso é um processo da natureza. Ele guarda energia na medida em que ela se agita mais.
está se agitando mais. Então ela absorveu a energia para virar movimento, entendeu? A coisa ela não é meio que intencional, entendeu? Isso é o que eu chamo de primeira lei da termodinâmica, tá, gente? Essa lei ela vai ajudar a gente a entender como é o fluxo de energia em cada fase de funcionamento de um motor, tá? De uma máquina térmica de maneira geral. Hum, Geração até agora. Tá. Então agora nós vamos fazer uma parte bem legal. Essa parte eu acho que ela é a mais decisiva para o que vai acontecer depois lá na frente, tá? Sabe todas essas transformações aqui, ó? A gente vai pegar isso tudo de novo, analisar uma por uma, só que agora com a fórmula junto. Tipo assim, eu quero saber o que acontece para um gás sofrer uma expansão isotérmica. O que que tem que acontecer com o calor, com o trabalho, com a energia interna. Cada um desses gráficos, a gente vai pegar essa primeira lei e encaixar neles agora, tá? Essa parte ela é decisiva por quê? Porque essa parte cai muito. E se você entender isso aqui, a parte 3 ali vai ser bem tranquila. Relacionando a primeira lei com as transformações. Bom, vamos fazer na ordem, tá? E aqui, nesse ponto da situação, pessoal, eu vou colocar já, eu vou apresentar também a quarta transformação, que é a diabática, tá? Eu não tinha apresentado ela antes, porque não tem muito sentido falar em transformação adiabática se você não tem a primeira lei na cabeça. Você não vai conseguir explicar nada. Ah, por que que se eu expandir um gás, ele esfria? Tá? Vamos agora apresentar. Vamos começar com a isotérmica. Imagine um gás sofrendo uma transformação isotérmica. A pergunta vai ser sempre a seguinte, ó. Imagine um gás sofrendo a transformação papapá. Como fica a primeira lei nessa transformação? Sempre assim. Aqui, o gás, ele pode sofrer uma transformação ou de A para B ou de B para A, ok? Vamos analisar as duas possibilidades. Vamos lá. Considere um gás sofrendo expansão AB, isotérmica. Beleza. Se a transformação é isotérmica, como que a gente olha para essa fórmula e entende o que está acontecendo do ponto de vista de energia? Porque assim, eu sei que numa transformação isotérmica a temperatura é constante. Mas agora a pergunta é outra. É assim, o que está acontecendo com a energia do gás ali para ele estar sofrendo essa transformação? Bom, a primeira coisa que deve chamar a nossa atenção é a seguinte, pessoal. Não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, o ΔU vale zero. ΔU vale zero. O que significa isso? Significa que toda a energia que você deu para o gás, ele usou para fazer trabalho. Olha lá, você tá vendo? Você estava criticando o gás, né? O que que ele faz que ele armazena? Esse é o teu gás. Ele mete o louco como se não houvesse amanhã. Ele pega toda a energia e usa para fazer trabalho. Não armazena nada.
Esse é maluco, hein? Meu pai falava, ó, pensa na manhã. Você acha que eu tô pensando? Você tá pensando na manhã? Tá? Então você não é esse gás. Então veja, aqui o que que eu posso interpretar? Vamos transformar essa conta, né? Q igual a W. Vamos transformar isso numa frase física. Significa que o gás absorve calor e realiza trabalho, tá? O gás absorve calor e utiliza toda a energia para a realização de trabalho. Agora, e se fosse de B para A, pessoal? Que seria uma contração, né? Bom, o fato de ser uma expansão ou uma contração não vai mudar a natureza da fórmula, né? Se for uma contração isotérmica, Q igual a trabalho também. Só que qual a diferença do Q igual a trabalho do de cima para o Q igual calma. Do Q, do Q igual a trabalho do de cima para o Q igual a trabalho do de baixo? O de cima é positivo, o de baixo é negativo. Por quê? Veja, se o gás está sofrendo uma expansão, o volume aumenta. Aí eu vou voltar aqui que o Carlos falou, ó. Expansão, trabalho positivo. Então aqui, o que que acontece, gente? Na expansão, o trabalho sendo positivo indica que o Q também é positivo. Por isso que eu escrevi isso: o gás absorve calor e faz trabalho. Agora troca a análise. Você tá fazendo uma contração. Você está indo de B para A. Muito bem. Se você está indo de B para A, você tem um trabalho negativo, portanto, Q negativo. O que está acontecendo com o gás nesse caso, gente? Ele está sofrendo trabalho e perdendo calor. Ele está sofrendo trabalho, ou seja, ele está voltando, o pistão está voltando, e na medida que ele está voltando, ele está perdendo calor. Então, por exemplo, isso aqui na parte do motor, esse tipo de processo no funcionamento do motor, é a fase final do ciclo, quando ele já está retornando para o lugar para iniciar novo sistema. Então, aqui eu escrevo assim, ó, o gás sofre trabalho, o gás sofre trabalho e cede calor. E cede calor, tá bom? Beleza. Então, e como que fica uma transformação isotérmica agora pensando em energia? Agora a gente tem tudo que acontece na isotérmica. Agora eu vou passar para outra. A outra foi a isobárica, né? Vou fazer na mesma ordem. Oi. Aham, é outro caso. Aqui a temperatura está continuando a mesma coisa. Calor e temperatura são coisas diferentes, hein? Cuidado. Uma coisa pode perder calor e ganhar calor e não variar a temperatura. Eu sei que isso pode parecer meio contraintuitivo, tá? Eu sei. Transformação isobárica. Isobárica. PV. Vocês viram que eu tô sempre fazendo no PV, né? Ó, por que sempre no PV, né? Agora a gente já pode explicar.
Por que que a gente tem preferência de sempre fazer qualquer transformação no gráfico PV? Porque é o gráfico que eu uso para tirar a área, para calcular o trabalho, tá? Os outros gráficos, eles são usados em outros contextos, aqui não. Vamos lá. A fórmula é Q igual a trabalho mais delta U. Q igual a delta U mais trabalho. Mais trabalho. Agora eu quero de A para B, ó. Expansão. O que que acontece aqui, gente? O que que está acontecendo com o gás, né? Sob a perspectiva da energia. Tá entrando, tá saindo, o gás está esquentando ou não tá? E vamos tentar imaginar. Gente, se quando ele vai de A para B, o volume aumenta sem mudar a pressão. Veja bem, o volume está aumentando sem mudar a pressão. Como isso é possível? Estou esquentando. Estou esquentando. Tá? O gás, ele tá. Tenta imaginar. Olha para cá um pouquinho, por favor. Olha para cá um pouquinho. Tenta imaginar uma isoterma aqui, ó. Imaginou? Imagina uma outra isoterma aqui. É como se o gás pulasse de uma isoterma para outra. Pló, pló. Ele faz isso aqui na pressão constante, ó. Ele aumenta. Vamos escrever tudo o que acontece com ele aqui, ó. Ele vai aumentar a temperatura, portanto, ele vai ganhar energia interna. A energia interna é positiva, com certeza. Mas ele também está expandindo, né, cara? Ele está expandindo. Não está indo de A para B, ó. Ó o volume. Então ele também está fazendo trabalho. Tudo bem? Então vê. Ele está ganhando energia interna e está fazendo trabalho. Vocês acham que ele está ganhando ou está perdendo calor? Hã? Perdendo? Vamos ver. A fórmula não mente. Isso aqui é positivo ou negativo? Positivo. Isso aqui é positivo ou negativo? Então eu vou fazer a pergunta de novo. O gás ele está ganhando ou perdendo calor? Ganhando. Esse é o momento ápice do gás. Por quê? Ele está recebendo calor, já está trabalhando e está guardando um pouco, porque ele não é bobo nem nada. Tá? Então ele recebe calor, faz trabalho e aumenta a energia interna. Tá? No motor a explosão, essa fase é a fase da expansão. Tá? O motor de quatro tempos, né? Você tem a admissão, entrada de combustível, compressão, explosão e expansão. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, e a volta? Bom, aí, né? A volta. Agora eu quero de B para A. Vamos devagar, tá? O lance todo aqui, gente, o que que ajuda a gente a perceber rapidamente a coisa? É se o gás aumenta ou diminui a temperatura. Porque, ó, quando ele vai de A para B, ele está aumentando o volume porque está aumentando a temperatura. De B para A é o contrário. De B para A, o gás está perdendo temperatura. Variação de temperatura negativa. Bom, se ele está perdendo temperatura, ele está perdendo energia armazenada. Perdendo energia armazenada. Perdendo energia armazenada. Se ele está contraindo, está sofrendo trabalho. O que está acontecendo com esse gás? Está perdendo calor. Tudo isso aqui são sintomas de perda de calor. Fonte fria, né? Ó, fonte quente, fonte fria. Então, o motor, ele tem que passar por uma ida e uma volta. Tum, 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 tá? A gente vai começando a construir, aos poucos, a ideia do ciclo termodinâmico, tá? Beleza. Próxima. Isobárica, isométrica.
Essa é a parte que mais tem gráfico, né, de física. Cinemática também tem bastante, né? Mas não, acho que não chega nem perto disso. Vocês não estão de papo hoje, né? Estão meio quietinhos. Pô. Oi. Ela tá sendo ainda, né? Mas tá boa, tá próspera, tá próspera. Eu vou começar a trabalhar hoje. É porque eu tava, até agora eu tava só dando aula, né? Agora eu vou trabalhar. É sério, é sério. Tem umas coisas pra fazer, né, gente? Cuidar das mentorias, né? Não, justo, né? É o dia da semana que eu mais gosto. Eu vou pra casa, sento lá, começo a ver as coisas que vocês escrevem. Cada barbaridade, gente do céu. Não, não, não. Planilha não. Eu tô montando uma coisa que vai resolver a sua vida. Eu vou te dar um Danilo Ciborgue. Você imaginou ter um Danilinho pra você? Você gostaria de ter um Danilinho? Aguardem, aguardem. Danilinho. Com uma diferença, tá? Ele não te faz malcriação, ele não é grosso. Não, não, ele fala as verdades. Ele é treinado pra falar a verdade sem grosseria. Ela é melhorada, é um ciborgue. Ela é um ciborgue. Você quer a versão grossa? Você quer a versão full, a raiz? Eu posso produzir. Briga, puta coisa de criança do caralho. Aí, tá vendo? Vocês estão vendo? É isso que dá. Briga com a gente. Briga. Ah, entendi. Não é a mensagem, é o mensageiro, então, que funciona? Entendi. Ah, que bosta. Bom, Jesus tentou fazer de outro jeito e não deu certo, né? Talvez se Jesus fosse grosso, mas ele não seria Jesus, né? Óbvio. E agora, gente? Como que fica a primeira lei aqui? Q igual a delta U mais o trabalho. Q igual a delta U mais o trabalho. É. Ele está esquentando, esfriando, expandindo, contraindo. O que está rolando aí, Ivan? Bom, o volume não está acontecendo nada, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se o volume não está acontecendo nada, como que a pressão está mudando? Temperatura de novo. Temperatura de novo. Veja que, tirando a isotérmica, óbvio, aqui você teve aumento e diminuição de temperatura e aqui também vai poder a possibilidade. Então vamos lá. Processo AB primeiro. Se o gás estiver indo de A para B, ele está aumentando a pressão. Bom, se ele está aumentando a pressão, mas sem aumentar o volume, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a temperatura aumentou. Tudo bem, pessoal? Delta T positivo. Mas se a temperatura aumentou, ele armazenou energia, então aumentou a energia interna. Guardou energia. E o trabalho? Ele é positivo ou negativo? Zero. Peraí. Ele aumentou a temperatura, ou seja, ele aumentou a energia interna e não realizou trabalho. Será que ele está perdendo ou ganhando calor? Cara, ele tem que estar ganhando. Ele tem que estar ganhando. Senão ele não estaria aumentando a temperatura. Esse caso aqui, gente, eu posso dizer que ele é o extremo oposto à isotérmica. Veja por quê. Na isotérmica, o delta U é zero, não é? Então lembra que eu falei que todo calor ele usa para fazer trabalho? Aqui é o oposto por quê? O fato dele não ter mexido no volume significa que é como se tivesse alguma coisa segurando a tampa do gás. O gás ele ganhou calor, esquentou
Só que ele não tem como expandir. Então, nesse caso, quem é zero é o trabalho. Significa então que todo calor é armazenado. Aqui, todo calor é armazenado. Aqui, todo calor vira trabalho. Percebeu? É dos dois extremos, tá? Então aqui, ó, Q igual a delta U. Então, no estado de AB, de A para B, né? O gás armazena todo o calor absorvido, o gás armazena todo o calor absorvido. Aí, tá bom? Agora troca aí o sinal, vai. Agora eu quero B para A. De B para A, galera. Como é que fica? Bom, de B para A ele está perdendo pressão, né? Só que como que ele está perdendo pressão se o volume dele não mudou? Perdeu temperatura. Perdeu temperatura, perdeu temperatura, perdeu energia interna. Só que, de novo, ele perdeu pressão, mas não mexeu o volume. Então, é como se tivesse alguém segurando a tampa. Então ele não fez trabalho. Como Q igual a delta U, né? Q igual a delta U. Se ele perdeu energia interna é porque ele perdeu calor. Então aqui o gás está perdendo calor. Aqui, gente, ele está. Já que você falou naquela história de que a gente estava brincando no negócio de economia, aqui o gás gastou todas as economias dele. Porque todo o calor que ele perdeu veio de dentro dele, da energia que estava armazenada nele. Ele esfriou porque ele literalmente perdeu a energia dele mesmo, tá? Você fala, mas por que que ele fez isso? Provavelmente porque ele foi colocado em contato com uma fonte fria. Lembra que o gás ele tem que estar sempre em contato com uma fonte quente, uma fonte fria, uma fonte quente, uma fonte fria. Todos os momentos em que ele está ganhando calor, ó, é porque ele está em contato com fontes quentes. Todos os momentos em que ele está perdendo calor é porque ele está em contato com fontes frias, tá? Beleza? Então vamos só escrever isso aqui, ó. O gás cede calor, o gás cede calor a partir da própria energia interna, a partir da própria energia interna. Oi, de forma nenhuma. Senão ele teria ido para zero Kelvin, né? Ele vai perder uma quantidade de calor. Tanto é que, lembra do começo da aula como é que é o nome do cara? Esqueci. Carnot. O Carnot fala, dentre outras coisas, que para você ter uma máquina de 100% de rendimento, a fonte fria precisaria estar a zero Kelvin, o que não é possível, porque zero Kelvin não é atingível com a fonte fria. Porque essa é a ideia. Ele ganha e perde o calor por causa do equilíbrio térmico. Então, tipo, se a fonte fria tiver a 30 Kelvin, ele vai perder calor até 30 Kelvin. Entendeu? Por isso que a ideia de diferença de temperatura era boa para ele. Tá? Fala, Malu. Não, não. O efeito Joule é sempre um efeito associado a atritos. Por exemplo, por que que o resistor esquenta? Porque o atrito do elétron na estrutura, bibibibibi, tá? É sempre um efeito associado aos atritos, beleza? Esse calor perdido aqui é o perdido para manter o ciclo funcionando, na verdade. Porque lembra que o gás tem que expandir e contrair isso daqui, tá?
Então a gente falou das três, tá? Agora vamos colocar aqui a quarta transformação, que não dava para falar sobre ela antes da primeira lei. Essa transformação, ela é importante no ciclo de Carnot, principalmente no ciclo de Carnot. E ela é uma transformação que, por ela ter um caráter um pouco diferente das outras, porque assim, a gente estuda muito as três famosas, né? Essa transformação, ela não é muito estudada. Você só vai estudar a transformação adiabática se você está estudando bastante termodinâmica. Então, adivinha qual mais cai? A desgraçada. Então, vamos lá. A transformação adiabática, ela é uma transformação aparentemente estranha. Por quê? É uma transformação em que um gás, ele vai aumentar ou diminuir a temperatura sem receber ou perder calor. Essa é a sacada. E aí antes da gente apresentar aqui, a gente precisa refletir como isso é possível. Como que um gás pode esfriar sem perder calor? A gente vai ter que voltar na primeira lei aqui, ó. Ô, gente, quando você dá calor para um gás, o que que ele pode fazer com esse calor? Guardar ou utilizar. E se você chega para o gás e fala assim, gás, eu quero que você perca calor. Como que o gás pode perder calor? Ele pode esfriar ou trabalhar. Quando um gás trabalha, gente, ele está gastando energia. Agora, normalmente a gente pensa em que situação? O gás recebe calor e expande. Então, quando o gás recebe calor e expande, o trabalho que ele está fazendo é às custas do calor que ele recebeu. E se um gás fosse obrigado a expandir do Neida? Do Neida, o gás é obrigado a expandir, sem receber calor. Da onde ele vai tirar energia? De dentro de si. A transformação adiabática é uma transformação onde um gás ele usa a própria energia para fazer trabalho, em alguma situação específica, tá? Vamos escrever aqui, ó. Transformação adiabática ocorre sem perdas, sem trocas de calor com as vizinhanças. Esse aqui é o gráfico mais chato de desenhar. PV. Para você desenhar uma transformação adiabática, você vai ter que fazer uma coisa antes. Desenha duas isotermas pontilhadas. Desenha duas isotermas pontilhadas. Lembrando que a isoterma que está mais para cima é a temperatura maior, tá? T2 maior que T1. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um ponto A, B, tá? Que nem eu fiz das outras. Só que né, nesse caso, cada ponto está em cima de uma isoterma, tá? Eu vou colocar o ponto A aqui, ó, em cima da isoterma, bem aqui, ó, na esquerdinha, e aqui o ponto B da outra isoterma, mais à direita aqui. Os dois pontos assim, tá vendo, ó? Então veja, aqui o gás ele tá num volume com uma pressão. Aqui ele tá com um volume maior e uma pressão menor, tá vendo? Quando o gás pula de A para B assim ou de B para A, isso é uma diabática. É uma transformação adiabática. É um processo onde o gás pula de uma isoterma para outra, fazendo esse padrão, assim, escorregando entre elas. Eu sempre, a maneira que eu usei para decorar isso aqui foi criando uma história para variar na minha cabeça. Isso aqui é um carro fazendo uma curva, tá vendo? Ó? Ele está escapando da curva. Então eu criei essa imagem aqui, pronto, nunca mais esqueci essa merda. Agora, qual que é o lance? Não adianta você saber isso aqui e não saber o que significa. O que que está acontecendo de A para B ou de B para A? Vamos lá. Bom, primeira lei da termodinâmica diz que Q é igual a trabalho mais delta U. Ou Q é igual a delta U mais trabalho.
Eu já vou cortar da minha análise o que aqui? O que? O que aqui? O que? Por quê que eu vou cortar o quê? Porque ela é adiabática. Então você está dizendo que trabalho mais delta U igual a zero? Opa, mais delta U igual a zero. Tudo bem? Talvez uma maneira fácil de você perceber realmente o que vai acontecer é jogar um deles para o outro lado. Porque se você tem dois números cuja soma dá zero, significa o quê? Que um é positivo e outro é negativo. Então, tipo, o trabalho é igual a menos delta U. Por isso que eu disse agora há pouco para vocês que quando o gás é forçado a expandir do Neida, ele tira energia de si mesmo para fazer isso. A expansão adiabática e a contração adiabática são processos onde o gás vai tirar energia de si mesmo. Não, não. De novo com essa história. Você acha que o gás é desconfiado? Tipo assim, ele pensa assim: meu, vai que amanhã eu sou obrigado a expandir do Neida. Eu preciso ter energia para fazer isso. Não. Por que que um gás armazena energia? Porque ele tem temperatura. Quando que uma coisa não tem mais energia? Quando ela está no zero absoluto. Então, tipo, não tem uma opção para o gás, eu vou armazenar ou não vou armazenar. Ele tem uma energia intrínseca. A questão é que, neste caso aqui, ele vai usar ela para fazer trabalho. Vamos lá que eu vou explicar os casos. Calma aí que a gente vai fazer. Vamos escrever aqui embaixo, ó. AB. AB. Na AB você tem uma expansão, tá? Gente, aí uma coisa que você tem que ficar muito atento nos exercícios, porque isso é bem sutil. A diferença de você expandir um gás para expandir adiabaticamente está na rapidez, tá? Rapidez. Olha como isso influencia na meteorologia. Imagina uma massa de ar, tudo bem? Massa de ar. Essa massa de ar ela tem uma pressão, ok? Então ela está andando aqui. Agora imagina, por exemplo, que essa massa de ar encontre uma região onde a pressão é menor. Subitamente, o que acontece com essa massa? Expande. Só que ela expande tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Ela faz isso, ó. Vrum. Na hora que ela expande, essa expansão é adiabática. Essa expansão é adiabática. Então o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o delta U é negativo. Então, tipo assim, ó, quando o trabalho é positivo, o delta U é negativo. Ou seja, se ele expandir rapidamente, ele perde energia interna. Só que se ele perde energia interna, ele não está perdendo temperatura? Frente fria. Uma das coisas que acontecem na formação de frentes frias é quando você tem uma região, uma massa de ar que encontra uma região de baixa pressão. Quando essa região de baixa pressão encontra a massa de ar, essa massa de ar acaba expandindo rapidamente, e essa expansão ela é feita às custas da energia da própria massa de ar para poder expandir, e por conta dessa perda de energia, a massa de ar esfria, aí você tem ali a baixa queda de temperatura, tá? Não é só isso que acontece, tem outras coisas também, tá, gente? Mas, por exemplo, o Enem já fez uma questão sobre isso, tá? Oi. Desodorante aerosol também é assim. Quando você aperta o desodorante aerosol, ele expande rapidamente. Na hora que ele expande rapidamente, ele vai perdendo calor. Por isso que o tubo esfria. Do quê? Do quê? Ah. É o propelente. É o propelente. É o propelente. Na verdade, aquilo ali é o desodorante com o propelente. O propelente é o que empurra o gás o desodorante para cima. O desodorante ele é líquido. Ele não é gás. Aquilo vem junto com o gás. Aquilo ali é o bicarbonato de sódio.
tá? Que deixa que vai neutralizar as substâncias do odor, tal. Mas o desodorante em si, ele é um líquido que quando você abre a válvula, ele é propelido, ou seja, empurrado por um gás. Então, tecnicamente, o desodorante é um aerossol, que é um tipo de coloide, né? Aquilo que você vê que parece uma fumacinha são gotículas, na verdade, tá? Tem. Mas você não vai abrir, né? Você não é bobo? Porque aquilo tem pressão alta, né? Como que você vai abrir aquilo? Você vai meter uma faca? Você tem problema? Foi para isso que você veio aqui hoje, para disseminar suas ideias suicides. Meu, aquilo tem uma pressão alta pra caramba, não faz isso não. Hã? Mas aí não tem, aí perdeu a pressão, aí não tem mais nada ali. Aí você pode martelar. Não, Matheus, não faz isso não. E se o gás sofrer contração? Tudo ao contrário. Opa, B para A, né? É. Contração. Rápida, tá? De novo, rápida. Rapidez. Então vamos lá. Agora, na contração, então, ó, veja como faz sentido aquilo que a gente está falando da diabática, ó. Quando ele expande, ele pula dessa isoterma para essa aqui, ó. Então ele abaixou a temperatura, tá? Quando a gente força o gás a contrair rapidamente, né? O caso em que acontece isso, por exemplo, é na bomba de bicicleta. Quando você vai bombear o ar assim, ó, você vai empurrar naquelas bombinhas manuais, você faz isso aqui, ó, o gás ele comprime rápido. Bom, tá. No momento que ele comprime, o trabalho é negativo. Compressão, trabalho negativo. Só que, gente, o que que significa dizer que que trabalho é menos delta U? Que eles têm sinais trocados. Se neste caso o trabalho é negativo, é porque o delta U é positivo, tá? E para que o delta U seja positivo, pessoal, ele tem que aumentar a temperatura, tá? A contração rápida aquece o gás. A expansão rápida esfria. Motivo: na expansão rápida, a energia que o gás gasta para se expandir é proveniente da energia armazenada, ok? E na contração rápida, por que que ele esquenta? Trabalho não é energia? Se o gás está sofrendo trabalho, é como se tivesse alguém tá dando energia para o gás na hora que empurra ele. Essa energia que você deu no empurrão foi convertida em energia interna. Foi convertida em energia interna. Por isso ele esquenta, tá? Então, assim, apertar um gás pode fazer ele esquentar, desde que esse apertão seja rápido, tá? Numa expansão lenta ou numa contração lenta, isso aqui não acontece porque, como ela é lenta, dá tempo do gás trocar trabalho, tá? Porque eu lembro quando eu estudava esse assunto, eu não entendia isso nunca. Eu falava, cara, como que pode? Eu pensava num recipiente, sei lá, tão foda que não permitisse o calor sair. Até que um professor meu falou: não, não, não. O problema não é o tipo de recipiente. O gás ele não vai trocar calor com o ambiente, não é porque o recipiente é melhor ou pior, é porque não dá tempo. O problema é a questão do tempo. Quando você faz isso muito rápido, o gás não dá nem tempo de fazer essa troca. Então, cuidado com isso aqui, tá, gente? Com essa história do rápido e lento, tá? Que horas são? Tá, vamos parar por aqui, tá? A gente já viu muita coisa hoje. A gente volta em 30 minutos. Onde tem bolinha de metal do spray tem, né? Do spray eu sei que tem uma bolinha. Ah. Pra que que serve aquela bolinha? É, porque no desodorante não tem, né? Pera só- Pode.